Imagine, por um instante, que o mundo ao seu redor adormece. As vozes se apagam, as luzes desvanecem, e tudo que resta é um sussurro. Ele não vem de fora, não ecoa nos corredores da sua casa, não atravessa o vidro da janela. É um murmúrio delicado, quase imperceptível, escondido na parte mais funda do seu peito. Por que você sente esse peso, mesmo quando nada parece estar sobre seus ombros? Você não vê grades, nem paredes. Anda livre pelas ruas, sorri nas fotos, escreve mensagens, faz planos. E, ainda assim, algo invisível parece conter seus passos. Impede que você avance, que respire pleno, que viva sem esse constante arrastar dos dias. O maior cárcere do ser humano talvez não seja feito de pedra. Talvez nem se veja. Na verdade, pode ser que você tenha vivido toda a sua vida dentro dele sem nunca perceber sua própria cela. Hoje, sem receitas, sem atalhos, sem promessas, daremos as costas aos ruídos de fora e abriremos o silêncio de dentro. Uma descida lenta por corredores ocultos, onde a luz fraqueja mas a busca se intensifica. O que, afinal, aprisiona uma mente, grades ou ideias? Respire. O portal está aberto. Há quem passe a vida inteira sem notar as pequenas correntes que se entrelaçam, dia após dia, em pensamentos mudos e certezas intocadas. A maioria nunca se pergunta: quem tornou essas correntes parte de mim? Somos ensinados, desde cedo, a culpar o exterior. O tempo, as pessoas, a sorte, os eventos. Moldamos o mundo em vilão, como se cada obstáculo fosse um inimigo à espreita, pronto para sabotar nossos sonhos delicados. Mas Epicteto, homem que nasceu escravo e encontrou liberdade onde poucos ousaram procurar, sussurra de algum ponto da história: não são as coisas em si que perturbam os homens, mas o julgamento que fazemos delas. Pense nisso. Cada mágoa, cada ansiedade, cada limite imaginado, eles brotam do que está lá fora, ou nascem aqui dentro, sob a sombra dos seus próprios pensamentos. O maior bloqueio mental é silencioso. Ele não grita, não se mostra, não pede permissão para ficar. Ele cresce à sombra das interpretações, naquilo que você acredita, nas histórias que repete a si mesmo em silêncio, nas certezas frágeis que sustentam o seu medo de desmoronar. E assim, seguimos, prisioneiros de nossos próprios julgamentos, guardas e reféns de ideias que nem sempre escolhemos, mas que, dia após dia, sustentamos com o peso da nossa atenção. O que seria da sua vida se, por um breve momento, vaziasse as prateleiras das opiniões herdadas? Quem você enxergaria diante do espelho vazio de julgamentos? O sussurro permanece. Ele convida: avance mais fundo. Numa Atenas consumida por ruídos e ordens, um homem humilde, de aparência ordinária, caminhava entre os orgulhosos. Epicteto, forjado entre correntes, mas dono de uma liberdade que nunca soube de grades. Ele não falava à multidão faminta de milagres, nem prometia caminhos fáceis. Em vez disso, traçava uma linha nítida entre o incontrolável e o que reside, silenciosamente, no refúgio interior de cada um. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Sorva essa frase. Sinta o peso e a leveza contida nela. Quase tudo aquilo que agita seu peito, que atormenta seus dias, é como o vento, fora do alcance, indiferente aos gestos e aos clamores humanos. A perda, o olhar alheio, os atalhos bloqueados, as opiniões passageiras, não estão em suas mãos. Mas aquilo que floresce entre pensamento e resposta, a essência dos seus julgamentos, o poder de acolher ou repelir uma ideia, a arte de nomear medo ou esperança onde antes só havia silêncio, isso, sim, é solo fértil onde sua vontade impera. Epicteto não prometia que seria fácil, mas mostrava: a verdadeira prisão não é a corrente, é o desejo insistente de controlar a maré. Você sente esse convite: abandonar, por um instante, a ânsia pelo inatingível, para repousar os olhos no que está, finalmente, ao seu alcance? No centro do labirinto, Epicteto acende uma tocha. A liberdade cresce onde a aceitação floresce. O sussurro ganha forma. O cárcere se revela por inteiro, e pela primeira vez, você distingue o que são grilhões e o que são asas. Olhe em volta. Quantos dos seus pensamentos, repetições cansadas, círculos sem saída, nascem da urgência de controlar aquilo que já nasceu rebelde, aquilo que nunca se deitará sob suas vontades? Vivemos amarrados a expectativas silenciosas. Queremos que o outro nos compreenda, que o tempo ande ao nosso compasso,
que a vida se dobre às nossas preces ou temores. É como tentar agarrar o vento com as mãos. Quanto mais força, mais ele escapa e mais dura a sensação do vazio. Epicteto sorri diante desse esforço inútil. Ele observa a humanidade tropeçando nos próprios desejos e repete, sem pressa: deseje que as coisas aconteçam como realmente acontecem, e você estará em paz. O que é, afinal, esse bloqueio mental que afunda a existência? É o vício da barganha impossível. Levantar todos os dias esperando que o mundo dance conforme a nossa música, ignorando que a batuta verdadeira está nas mãos do acaso, da impermanência, da vida alheia à nossa vontade. Essa luta silenciosa rouba sua energia, esvazia sua presença, acumula ressentimentos, ansiedades, decepções, um peso invisível, mais real que qualquer pedra. Ao abrir mão do desejo de governar o incontrolável, você retorna ao único domínio genuíno: a maneira como observa, interpreta, responde. O cárcere só existe enquanto você insiste em comandar os ventos. A chave está em aceitar. Os ventos continuam, mas você é livre para dançar com eles. Agora, o sussurro já é quase voz, a liberdade onde você menos suspeita, dentro do olhar que descansa sobre o real, sem exigir do universo aquilo que nunca prometeu entregar. Imagine-se parado à beira de um mundo vasto, cheio de vozes, promessas e enganos. Epicteto ergue um espelho diante de si. Nele, nada se vê além do essencial: sua mente, sua vontade, sua capacidade de escolher um pensamento, recusar uma ilusão, cultivar ou abdicar de um desejo. No tumulto dos dias, quase tudo escapa ao seu comando. As palavras alheias, o tempo que ruge lá fora, as ondas do acaso, tudo dança sem esperar seu consentimento. Mas, entre as marés, há uma pequena ilha firme. O que você pensa, sente, interpreta, aceita ou recusa. Essa é a única pátria livre. O resto pertence ao rumor dos deuses e das sombras. Epicteto alerta: sua maior força é distinguir o que está sob o seu domínio e o que não está. Esse é o exercício árduo e libertador. Verifique, olhar após olhar, desejo após desejo. Isso depende de mim? Posso dar forma a essa emoção? Ou sou apenas espectador do seu teatro? Cada não, cada sim, dito no íntimo, desenha a arquitetura secreta da sua liberdade. Abandonar a tarefa impossível de comandar o que foge de você é, paradoxalmente, o gesto mais poderoso que se pode fazer. Só aí, no espaço entre o acontecimento e a resposta, no instante claro em que percebe o alcance do seu poder, nasce a liberdade. Não como grandiosidade, mas como silêncio pleno. O mundo continua, mas você não está mais preso ao pêndulo de seus humores. A porta se escâncara. O cárcere que parecia intransponível era feito de pensamentos, não de muros. O sussurro se torna eco. O segredo é simples demais para os impacientes, profundo demais para os distraídos. Há um instante, tão breve quanto um suspiro, em que tudo se cala, nem futuro exigindo decisões, nem passado cobrando contas. Só o agora, com sua nudez impossível de ignorar. Nesse silêncio, você percebe que nem todas as respostas precisam ser gritadas, nem todos os impulsos merecem. Palco. Ali, no intervalo entre estímulo e reação, aparece uma clareza nua. A vida pede pausa, não pressa. Observação, não precipitação. Epicteto ali encontrava refúgio. Enquanto o mundo rodava em espirais de desejos e pavores, ele buscava o ponto imóvel dentro do peito, o solo onde as paixões aquietam, onde o julgamento amadurece antes de nascer. Este silêncio não é vazio, é plenitude. É ali, na suspensão das urgências, que você distingue o essencial, o que merece sua entrega, o que pode ser deixado à deriva. No ruído do cotidiano, poucos escutam esse convite. Mas os que ousam entrar, descobrem que a verdadeira força se constrói não no grito, mas na serenidade de quem sabe esperar pela onda certa, de quem reconhece: nem tudo precisa de reação. No silêncio entre os pensamentos, o espírito estoico se revela. Um olhar calmo sobre o tumulto, um sim e um não pronunciados com convicção e leveza. É ali, e apenas ali, que a liberdade ganha raízes. O cárcere mental, percebido ou não, ronda cada passo. Mas agora, depois dessa travessia silenciosa, fica claro que as grades, tão densas, tão indestrutíveis, não passam de pensamentos antigos, crenças herdadas, tentativas cansadas de controlar o incontrolável. O sussurro de Epicteto atravessa o tempo, lembrando: liberdade não se conquista, se reconhece. Ela não está no mundo exterior,
mas no modo como você percebe, aceita e transforma o que chega até você. Ao distinguir o que cabe à sua vontade, suas escolhas, seus julgamentos, seus gestos, e entregar o resto ao acaso ou ao destino, o peso diminui, a mente clareia. O sussurro se transforma em certeza suave. É possível ser livre no mesmo lugar onde, antes, só existia inquietação. O cárcere mental perde a força quando você deixa de lutar contra o vento e aprende a abrir a janela. Siga, então, no silêncio entre um pensamento e outro, lembrando desse segredo antigo. A liberdade é simples, mas exige coragem para senti-la. Se este vídeo sussurrou algo ao seu coração, se ajudou a iluminar algum canto escuro dos seus pensamentos, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Assim, essa conversa continua, e mais pessoas podem descobrir que a liberdade mora onde menos se espera.